Iniciando a gravação, se vocês puderem ligar as câmeras, seria muito bom. Não fiquem tímidos. Então, vamos lá. Vamos fechar a análise, né, do nazifascismo. De novo. Vamos lá. Oi. Ei. Vamos fechar a análise do nazifascismo e analisar o pós-Segunda Guerra Mundial e, com isso, fechar, né, até amanhã. Vamos ver se hoje ou amanhã, no máximo, a gente fecha essa parte da matéria, que é a maior parte da matéria, né? A primeira parte, mas ela consome mais da metade do nosso curso, né? Nós já chegamos aí à metade, já passamos da metade do curso. E aí depois nós vamos analisar a organização territorial do Estado, né? Como, então, o Estado unitário, o Estado regional, o Estado autonômico, o Estado federal. Depois vamos analisar os sistemas de governo, né? Então, com isso, vamos estudar o presidencialismo, o parlamentarismo, o semipresidencialismo e o sistema diretorial. E encerramos discutindo as alternativas, né? A crise democrática, o problema contemporâneo, crise geral, crise em tudo, né? E quais são as alternativas para isso. Então, nós encerramos o semestre discutindo a questão do Estado plurinacional, as alternativas do Estado plurinacional, que é o que tem aí de mais transformador, né, hoje no direito. Aí nós vamos ver um direito que é um direito ecocêntrico, né, não é mais antropocêntrico. Vamos estudar a questão, os conceitos de complementaridade, do direito à diversidade, que é central hoje nos estudos dos direitos humanos, né, e que foi, inclusive, esses princípios, né, como o princípio da complementaridade, né, como do humanismo integral, né, da vida integral, da ideia de um ecocentrismo, né, incorporados, né, pelo Papa Francisco, né, pelo discurso da Igreja Católica, né, e por nós aqui na PUC Minas. Bom, cumprimento a Luísa, o Gustavo, a Pâmela, que entraram agora, né? Mais uma vez peço que liguem as câmeras, por favor, né? E vamos, então, fechar o nazismo e estudar o pós-Segunda Guerra Mundial, que a gente já comentou, né? Muita coisa. Ué, gente, por que não aparece para mim? Que estranho. Aqui estão aparecendo 9 pessoas, mas só as carinhas congeladas. Esse cenário, Pamela, eu estou numa nave espacial. Ela é dos ETs, ou os ETs lá embaixo, conversando. A gente estava conversando agora numa reunião para ver como é que eles podem intervir no planeta para nos ajudar, porque a destruição do planeta está tão acelerada, incêndio por toda a parte, né, que só mesmo os ETs para salvar a gente. Não é? Que estranho. Hoje, não está aparecendo aqui algumas, mas não está aparecendo vocês. Mas você viu que na gravação, né, eu não vi você a última vez, Edmara, mas na gravação apareceu você. Bom, vamos lá. Viu? Alguns vêm, outros não vêm. Bom, então nós já dedicamos, né, 2 encontros, né, 4 aulas para estudar os princípios do nazismo, do fascismo, muito importante. Hoje a gente encerra isso e vamos para o mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Como eu disse também, a gente também já comentou um pouco a respeito disso, né? Uma coisa importante, né, que nós comentamos é que o nazismo, algo que é da essência do nazismo, do fascismo, é a mentira.
né, ele não pode contar a verdade, né, faz parte dele, né, dois elementos. Primeiro, o fim de qualquer tipo de argumentação. Então, quando a gente fala do fascismo, do nazismo, nessas políticas já se abandonou uma argumentação racional, né? Então, se ainda há uma possibilidade de argumentação racional, se ainda há escuta, né, dos vários lados envolvidos, não é ainda fascismo ou nazismo. Pode ser um caminho para isso, né? Ou seja, o fascismo e o nazismo é quando se deixa o plano da argumentação, né, do diálogo, e passa para o plano da emoção pura e da ação violenta, né? Então, isso é uma marca do nazismo e do fascismo. As pessoas que estão tomadas, né, pelo ódio e não mais ouvem as outras pessoas e partem para a agressão. E é essencial a mentira porque ele visa enganar, né? Ele diz uma coisa, mas representa outra coisa. Ele fala uma coisa, mas ele representa outros interesses, né, tem outros objetivos, né, e ele não pode falar a verdade, porque ele quer cooptar. Ele é um movimento ultraconservador, mas um movimento ultraconservador de massa, né? Então, aquela pergunta que o Slavoj Zizek faz no livro dele, a gente precisa sempre mencionar, né? O que faz com que milhões de pessoas ajam e defendam ideias e ajam em defesa de ideias, projetos, políticas que são contrários aos seus próprios interesses. Então, para que o nazismo, o fascismo se torne um movimento de massa, ele precisa enganar as pessoas, né? Ele precisa envolver emocionalmente as pessoas, né? E esse envolvimento emocional é dentro de envolvimento emocional negativo, é do ódio. Então, são pessoas que passam, né, para a agressão, começam com a agressão verbal, depois para a agressão física e depois para o extermínio, né, em larga escala. Esse fenômeno, infelizmente, vai estar presente aí entre nós, né, é o ódio entre nós que está presente, né, no mundo contemporâneo. E aí, então, ele constrói um discurso para cada grupo social. Então, o primeiro grupo social que o nazismo envolve, né, é o que nós chamamos de Lumpenproletariat, ou seja, são aquelas pessoas, né, que estavam já na sarjeta, que tinham perdido toda a esperança, perderam emprego, perderam casa, perderam família, né, essas pessoas desesperadas que, então, né, os nazistas vão lá e resgatam essas pessoas, né, enchem a bola dessas pessoas, né, falam, elogiam, aqui no grupo alimentam, né, uma roupa, um alimento, falam, agora você faz parte, né, da nova Alemanha, né, vocês são parte da raça superior, né, intelectualmente desenvolvida, fisicamente desenvolvida, e etc. Né, e com esse discurso, então vai fazendo com que essas pessoas, né, dentro daquele grupo, elas se sintam muito poderosas, né, e fora do grupo elas se sintam o nada, ou seja, elas fazem, portanto, qualquer coisa para permanecer no grupo, elas fazem qualquer coisa para viverem nesse grupo, abandonando mão, e olha que já eram pessoas, né, que viviam no desespero, né, que de repente elas são promovidas, né, elas são valorizadas, e aí então elas fazem qualquer coisa para permanecer nesse grupo, abandonando, né, os seus princípios morais, éticos, religiosos, etc., que ainda restavam, né, em meio ao desespero que essas pessoas viviam. O segundo grupo que o nazismo vai cooptar são os jovens, né? E os jovens são muito hormônio, muita emoção, muito entusiasmo, né? Então, aí você tem todo um discurso direcionado para os jovens. Se vocês já tiveram a oportunidade de assistir o documentário que eu recomendei, da Leni Riefenstahl, né? O documentário chama O Triunfo da Vontade. Né, vocês vão ver ali, nesse documentário, ela mostra, né, o discurso e o conteúdo variado do discurso para cada grupo.
né? Hitler faz um discurso quando fala com os camponeses, um outro discurso com os operários, um outro discurso com os jovens, né? Um outro discurso com a classe média, né? E ele efetivamente representa, né, o grande empresariado. Né? E há uma fotografia do Hitler, né, assim como tem uma fotografia de Mussolini, cercado pelos grandes empresários alemães que patrocinam, né, Hitler. Então ele vai construir esse discurso para os jovens, então, né, muita emoção. Naquela época, a estética, né, ela, ou seja, como tocar emocionalmente os jovens, não é como se toca emocionalmente hoje os jovens, você muda a estética. Né? Mas é muito interessante, porque ali naquele momento começavam os chamados showmícios, né? Aqueles comícios com shows de música e etc. Então, naquela época eram marchas militares, desfiles com tochas, com bandeiras, uniformes, né? Tendo todo um envolvimento emocional, né, nesses desfiles. Hoje a estética ela é diferente e ganha, por vezes, inclusive, uma estética religiosa, né, em cultos, com muita gritaria, muito desespero, emoção e etc., de maneiras de envolver emocionalmente as pessoas. E você não tem apenas uma maneira, né, ou seja, para você alterar o estado químico do corpo das pessoas, né, alterar a percepção, né, racional, mental das pessoas, né, não é apenas inserindo drogas no corpo das pessoas. Né? O que uma droga faz? Uma droga altera a química do corpo. Né? E drogas diferentes têm efeitos diferentes. Ela pode, então, alterar, aumentar a percepção, diminuir a percepção, né? Aumentar a emoção, diminuir a emoção, eliminar a emoção, ou mergulhar a pessoa numa fantasia, num delírio. Né? Enfim, as drogas têm efeitos diferentes, mas o que é comum, né? E aí, obviamente, depende da quantidade, etc., depende da droga, né? Mas o que é muito comum é que há uma alteração da normalidade química, né, daquele corpo. Há um desequilíbrio químico no corpo. Só que esse desequilíbrio químico ele não é gerado apenas por drogas, né, químicas, né, por situações também. Então, a pessoa envolvida numa situação de muita excitação, muita gritaria, música alta, a música altera o equilíbrio químico do nosso corpo. A música pode nos fazer bem, uma música pode deprimir, uma música pode nos excitar. Né? Uma gritaria, discurso, todo mundo gritando no mesmo ambiente, etc. Né? Ambientes fechados, de quartéis, igrejas, etc., causam essa alteração química e fazem as pessoas, então, mais suscetíveis a determinados tipos de mensagens, a determinados tipos de comportamentos. Né? Hoje, essa alteração ela é feita, né, também muito, né, pelos algoritmos, pelo uso dos algoritmos, as notícias que a gente recebe aqui nos celulares, as fake news diariamente vai nos alimentando e as pessoas ficam mergulhadas aí nessas notícias falsas, imagens falsas, vídeos inventados, fakes e mais fakes, que faz com que haja uma alteração. Né? Isso não só leva as pessoas, né? O ódio é uma alteração química do corpo. Uma pessoa que está odiando, né? Voltando àquele comentário que a gente falou das 3 paixões, né? Do ódio, do amor e da ignorância, né? A pessoa que está em estado de ódio, né? Ou estado de amor, mas amor-paixão, né? O amor vai muito além do amor-paixão, muito além. Né? Mas esse amor-paixão, ou esse ódio enquanto paixão, essa ignorância, essa paixão, né, pela ignorância, né, essa pessoa não está no estado normal, no equilíbrio normal, né, químico do seu corpo e, portanto, suscetível a determinadas mensagens e é suscetível a determinadas ações. Né? Ela é capaz de praticar determinados atos que ela não praticaria, né, se estivesse raciocinando, né, se estivesse no equilíbrio químico do seu corpo. Então, esse segundo público é um público muito suscetível à emoção, né? O hormônio lá no alto, né? Que são, né, os jovens. Então, você tem todo um discurso construído para crianças, para jovens, né? Lembrando que crianças e jovens no final da guerra foram, né, armados e foram para a guerra, né? Quando os exércitos já estavam, as pessoas, adultos, né, morrendo nas frentes de batalha,
né, muitos jovens, a juventude hitlerista, etc. Então, o terceiro público vai ter um discurso construído para atingir o operariado. Né? Então, nós mencionamos, né, junto com aquele livro que nós recomendamos, Introdução ao Fascismo, nós mencionamos que o nazismo, o fascismo, ele é antiliberal, ele é antidemocrático, ele é antissocialista, ele é anticomunista, ele é anti-operariado, é ultranacionalista, violento, racista, chauvinista. Né? Isso são elementos comuns que a gente encontra no fascismo e no nazismo, e nas suas diversas expressões, né, experiências fascistas. Lembrando que essa palavra fascista começa a ser utilizado por alguns autores no sentido lato, né? Como se fosse um gênero com várias espécies de fascismo, né? E com o nazismo ali como uma espécie do gênero fascismo. Mas ela tem também um significado, né, específico na Itália, com a ascensão de Mussolini, né, a partir da Marcha sobre Roma, em 1922. Então, o terceiro público é o operariado. E então você tem uma construção de um discurso para o operariado. Daí, o uso das expressões, né, Partido Nacional, um partido ultranacionalista, Partido Nacional Socialista, ele é antissocialista, mas ele inventa um nacional-socialismo para cooptar, para cooptar o operariado, Partido Nacional Socialista Operário, né, ou algumas traduções do trabalhador, né, o operário ou do trabalhador, dá no mesmo sentido. Partido Nacional Socialista Operário Alemão, né, um partido que é anti-operariado, ou seja, um partido que defende os interesses das grandes corporações nacionais e que é financiado não só pelas grandes corporações, pelas grandes empresas nacionais da Alemanha, da Itália, do Japão, como muitas empresas de outros países, que inclusive são inimigos na guerra, como empresários norte-americanos, né, ingleses, holandeses, franceses, etc. Isso também a gente já mencionou. Então, como é que é feito esse discurso? Aqui, gente, é muito interessante. Eu fiz aqui um desenho, vamos ver se vocês conseguem ver. Estão conseguindo? Ixi, esse fundo... Ah lá, ó. Tem o desenho, viram? Ó. Esse desenho, a nave espacial, a gente fica invisível aqui dentro. Nesse desenho, tem uma faixa, um retângulo horizontal e um retângulo vertical. O que significa isso? Esse retângulo horizontal, né, representa uma proposta internacionalista, ou seja, o movimento operário no final do século XIX, né, e do século XX, o movimento operário, e até hoje, né, então, o movimento operário ele é um movimento internacionalista. Então, essa faixa horizontal significa o quê? Que é uma ideia de luta de classes. Né? O movimento operário, ele defende de que todos os trabalhadores do mundo, né, independentemente de raça, etnia, né, de nacionalidade, que todos os trabalhadores, ou seja, todas as pessoas que estão na condição de operários ou camponeses, de empregados, trabalhadores da indústria, do comércio, do campo, etc., que todos esses trabalhadores que são explorados, né, ou seja, que ganham, então, salários muito, muito pequenos, né, permitindo a produção da mais-valia, do lucro, né, exacerbado dos grandes empresários que se enriquecem, enquanto o trabalhador é obrigado a trabalhar, né, horas e horas por dia, recebendo um salário muito pequeno, etc. Todos esses explorados, todas essas pessoas, né, todos os trabalhadores, eles devem se unir, independentemente de nacionalidade, no mundo inteiro, contra todos os capitalistas no mundo inteiro. Então, o movimento socialista, o movimento operário, né, grande parte do movimento operário, ligado aos partidos comunistas, socialistas, sociais-democratas, né, trabalhistas,
todo esse movimento operário ele é internacionalista, ou seja, há algo em comum entre todos os trabalhadores em todos os países do mundo. E logo, esses trabalhadores vão ter mais força se eles se unirem, né, contra aqueles que os exploram, que são os capitalistas. Então, essa é a tese, né, do socialismo, nas suas mais variadas vertentes, essa é a tese, né, também dos partidos comunistas, lembrando que a expressão comunista é utilizada pelos socialistas, pelo socialismo científico, pelos socialistas marxistas, leninistas, que utilizam a expressão comunismo para se diferenciar dos outros socialismos, o socialismo cristão, o socialismo democrático, parlamentar, né, e várias outras vertentes do pensamento socialista, do anarquismo, né, e etc. Então, então, ele é internacionalista. A ideia é que todos os trabalhadores devem se unir, né? Lembrando que o século XIX é que cria, né, é no século XIX, com o auge da Revolução Industrial, é que surge a ideia do proletariado, né? Porque a Revolução Francesa, por exemplo, não foi uma revolução proletariado. Não existia ainda um proletariado, não existiam as indústrias em larga escala, né, todas aquelas pessoas trabalhando na indústria, no mesmo espaço, com a superexploração, trabalhando 14, 16 horas por dia. Né. Na Revolução Francesa, era uma exploração do campesinato, né, feito pelos nobres, eram os privilégios da nobreza, contra os quais os burgueses, os pequenos proprietários das cidades, os pequenos comerciantes, os pequenos produtores, assim como os grandes produtores, assim como os camponeses, os desempregados, os sans-culottes, se uniram contra os privilégios da nobreza. Né? Já na Revolução Bolchevique, na Rússia, né, 1917, ali você já tem uma outra fase, né, que seria essa insurreição do operariado. Então você já tem o surgimento do operariado e também do campesinato, né, contra a exploração dos grandes burgueses. Né? Então ali é um outro momento, e que passa justamente pela formação dessa classe, né, de uma nova classe, que é a classe proletária, que são os operários, né, trabalhadores da indústria, né, hiperexplorados pelo capital. Então, aí nós passamos naquela discussão do século XX, as pessoas trabalhavam 12, 14, 16 horas por dia, né, e o que volta hoje em dia dentro de um outro contexto, dentro de uma outra justificativa, dentro de um outro imaginário, né, com pessoas trabalhando também 12, 14, 16 horas, né, teoricamente, né, ou falsamente por conta própria, entregadores, motoristas de Uber, e etc., que trabalham em casa, sábado, domingo, etc. Então voltou essa hiperexploração, mas dentro de um outro discurso, dentro de uma outra estratégia, dentro de um outro movimento de enganação, né, onde a pessoa fala, eu sou dono do meu horário, eu trabalho a hora que quer, e ela acaba sendo levada a trabalhar todos os dias da semana, né, muitas horas, né, além do saudável, né, por dia, ou seja, afetando a saúde mental, a saúde física dessas pessoas. Mas depois nós vamos chegar no problema contemporâneo, né, e nesse novo engodo, né, que leva as pessoas ao hipertrabalho, né, e ao adoecimento, né, mental e físico. Então, esse terceiro grupo, né, você tem esse discurso enganoso. Por quê? Essa luta horizontal de todos os trabalhadores contra todos os capitalistas, ela é transformada no nazismo e no fascismo de uma luta nacionalista. Então, ela é vertical. Tá? Então, o que representa isso? O que os nazistas vão falar para os operários? Olha, seu discurso nazista, naquele livro lá, Introdução ao Fascismo, vocês encontram isso, o discurso nazista fascista. Vocês não têm que se unir com o operário, vocês alemães, né, não têm que se unir com o operário francês, norte-americano, inglês, eles são seus inimigos. Olha só como é o Tratado de Versalhes. Olha o que a França, Estados Unidos, Inglaterra, esses outros países fizeram com nós. Olha o que o Império Britânico fez. O Império Norte-Americano, nós perdemos parte do nosso território, nós perdemos aqui os empregos. Então, vocês, trabalhadores alemães, não têm que se unir com os trabalhadores do resto do mundo, não. Muitos desses são inimigos de vocês. Vocês são alemães. Na verdade,
né? A Alemanha é que é uma nação proletária. Aí que está o X da questão. Olha que discurso sofisticado. Como que o nacional-socialismo, isso é o nacional-socialismo. Ele é antissocialista, ele é anticomunista. Enquanto o socialismo e o comunismo são internacionalistas, todos os trabalhadores devem se unir contra todos os capitalistas. O nacional-socialismo, ele vai dizer o quê? Não, você, trabalhador alemão, faz parte de uma nação de trabalhadores. E o grande empresariado alemão também é trabalhador. Ou seja, ele elimina a ideia de luta de classes. Viu? Ele elimina a ideia de luta de classes. Ele chega e fala, não, o senhor Thyssen, o senhor Krupp, o senhor Mannesmann, o senhor Olivetti, né, o senhor Suzuki, o senhor Yamaha, o senhor Maserati, todos esses grandes empresários nacionais, né, da Alemanha, da Itália, do Japão, né, todos esses grandes empresários, eles não são seus inimigos. Vocês, alemães, nós, alemães, não temos que brigar entre nós. Não pode existir uma luta entre os alemães, né, trabalhadores e os alemães capitalistas. Por quê? Porque não tem essa figura. Todos são trabalhadores. A Alemanha é a nação proletária. 40% da população trabalhadora da Alemanha, né, ela é uma população de trabalhadores, né, com uma indústria extremamente avançada, né, já em 1910, lembra lá, 40 anos após a unificação alemã, 40 anos após a criação do Estado Nacional Alemão. Então, essa ideia de um nacionalismo onde há uma distorção proposital do discurso de luta de classe. O discurso de luta de classe desaparece para ceder espaço a um discurso de luta entre nações. Daí que o nacionalismo ele é sempre inimigo do operariado. O nacionalismo é sempre inimigo do socialismo, do comunismo. O nacionalismo é sempre inimigo da luta de classe. Ou seja, é uma luta entre nações. Vocês, trabalhadores alemães, né, o Fritz, o Hans, aquele trabalhador lá no chão de fábrica, está lá ganhando pouco, quer dizer, vocês não têm que brigar com os empresários alemães, com o Sr. Thyssen, com o Sr. Krupp, etc. Vocês são tão alemães quanto eles, vocês são arianos, brancos, olhos azuis, pertencem à raça superior, né? Vocês estão, por acaso, em funções diferentes. Um está lá na fábrica, o outro está lá no escritório, o outro está lá no campo, né? O outro está lá dirigindo a empresa. Mas todos são alemães, ou seja, todos pertencem à nação proletária. E essa nação proletária, que é a Alemanha, devem se insurgir contra as nações capitalistas, que nos oprimem. Os Estados Unidos, a Inglaterra, a França. Perceberam? O discurso é muito sofisticado. E mentiroso, por quê? Olha o que eu acabei de dizer. A nação proletária alemã, né, não existe uma luta entre alemães, entre capitalistas e trabalhadores. Toda a Alemanha é uma nação proletária. Toda a Alemanha é de trabalhadores. E a Alemanha é oprimida pelo Império Britânico. Isso está lá no discurso de Hitler para os trabalhadores. A Alemanha foi humilhada após a Primeira Guerra Mundial no Tratado de Versalhes. Então, vocês não têm que se unir aos trabalhadores ingleses, norte-americanos, franceses ou de qualquer outro lugar. Vocês são alemães, vocês têm que permanecer unidos com os alemães. E cada alemão tem um papel dentro da nação alemã. E nós temos, então, que nos insurgirmos contra as nações que nos oprimem, as nações capitalistas. Né? E aí, então, vem a invasão da França, o ataque à Inglaterra. Né? Agora, lembrando, mais uma vez, que isso é mentiroso, por quê? Porque você tem empresários ingleses que apoiam Hitler, né? Você tinha até membros da família real, como o próprio rei Jorge, né, que nessa ocasião ele renuncia, mas vai lá para a Alemanha, e tem vídeos sobre isso, né? Vai lá para a Alemanha, passar em revista tropas nazistas, o plano dele era voltar, né, a assumir o reino da Inglaterra com o apoio dos alemães. Você tem empresários norte-americanos, como a General Motors, como Henry Ford, a indústria Ford, né, e outras indústrias e banqueiros, como eu mencionei, né, o banco do senhor Bush, Prescott Bush, né, e outros empresários que investem na Alemanha nazista e que apoiam financeiramente, né, Adolf Hitler, mas
aí você está além. Uma coisa é o discurso nacional, e que é mais do que um discurso nacional, é um discurso de superioridade racional, racial. Então, nesse ponto, ele é internacionalista no momento em que ele fala numa superioridade racional. Mas o discurso que ele faz para o operariado é um discurso ultranacionalista. Entenderam? Ou seja, a mentira está na essência disso. É como se fosse uma internacional do empresariado conservador, o nazismo, o fascismo, é uma internacional do empresariado conservador, mas para o trabalhador alemão, que é a grande maioria do povo da Alemanha, ele vai falar, não, nós somos nacionalistas. Nós, alemães, não podemos brigar entre nós. E vocês fazem parte dessa nação proletariada, assim como o empresariado alemão. E a gente tem que se unir contra essas nações opressoras. Então, o empresário lá, o senhor Henry Ford, o General Motors, os empresários italianos, alemães, ingleses, japoneses que financiaram o nazismo ou o fascismo, não tem nenhum compromisso com o nacionalismo. Né? É o que a gente vê hoje em dia também. O discurso nacionalista é um discurso de mentirinha para enganar trouxa e enganar uma parcela da população. Então, você tem ali o discurso que foi feito para o lumpen, para os miseráveis, um discurso feito para os jovens, um discurso feito para o operariado, e aí um discurso muito mais sofisticado. Perceberam? O grau de sofisticação é muito maior. E depois você chega no último campo, um discurso para a classe média. Olha, a classe média, ela tem um filme que está agora, eu vi recentemente a propaganda dele no Netflix. Vale a pena assistir, se vocês encontrarem. Acho que chama, se não me engano, vou procurar direitinho, The Good German, o bom alemão, Good German, que é um filme, eu vi há mais tempo. Depois eu vou conferir direitinho e mando para vocês com certeza se é esse mesmo. E a história, e aí mostra muito bem a história da classe média. A classe média, ela tem muito a perder. Né? Então, diferente do lumpen, que não tem nada a perder, né? Diferente dos jovens, são pura emoção, tem muito a perder, mas são emoção e vão na onda. Né? Diferente do operariado, que tem o que perder, mas tem menos, porque ganha mal, é explorado, etc. Então tem pouco a perder. A classe média já tem mais a perder. Né? Obviamente não como o empresariado, que tem tudo a perder. Né? Mas a classe média tem mais a perder. Esse filme mostra muito a lógica com relação à classe média. Ou seja, como que o nazismo e o fascismo vai lidar com a classe média. Ela vai enganar, né, um discurso nacionalista, etc. Então vai ganhar as pessoas por esse discurso emocional, né, e principalmente, olha o que está acontecendo hoje no Brasil, né, o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo em outros países. Principalmente por meio do medo. Ou seja, a classe média, o que funciona, né, é o medo, e o ódio gerado pelo medo. Né? Ou seja, uma coisa interessante, quando o Mandela, depois de décadas preso, ele saiu da prisão, uma parcela grande da classe média da África do Sul, né, que eram brancos, descendentes de holandeses, os descendentes de ingleses eram mais liberais, então eles não entraram tanto nessa lógica racista do que os descendentes dos holandeses, né, os chamados Boers, né, da África do Sul, né, que falam afrikaner, né, que é uma mistura do holandês. Esses são os principais racistas na história, né, da África do Sul. E esses caras começaram a se armar até os dentes. Né? E o Mandela falou, gente, a classe média pode se armar até os dentes, mas a classe média tem medo. Né? A classe média não vai usar isso por medo. Nós, né, pobres, negros, sul-africanos, trabalhadores, a gente já morre todo dia, nas favelas, a gente já morre o tempo todo. Né? Então, a gente não tem nada a temer. A gente usa essas armas sem medo. A gente vai para a guerra sem medo, porque a gente já não tem nada, a gente não tem nada a perder. Né? Então, isso marca muito. E aí, antes da Segunda Guerra Mundial, a gente vê isso muito forte. Né? Peraí, porque a classe média se confunde como se fosse a superestrutura, mesmo fazendo parte do mesmo barco. Vou explicar já, Vinícius. Espera aí, daqui a 2 minutinhos, só fecha.
mostrar esse raciocínio aqui, né? E isso é uma invenção importantíssima. Então, a classe média, ela tem medo. E esse medo é alimentado pelo nazismo, pelo fascismo, né? Então, as pessoas, ou elas vão aderir, né? Porque você cria o medo, como hoje as fake news criam o medo na cabeça das pessoas, né? E eles criam ameaça. Olha, quem é a grande ameaça para a classe média na Alemanha? Os comunistas, né? Os judeus, e aliás, os judeus são comunistas, né? Os judeus estão aqui, né, ocupando empregos e têm riqueza, etc. Né? O movimento comunista, o movimento socialista. Né? Então, você inventa esse inimigo, você cria o inimigo, né? E reforça isso o tempo todo com discursos. Ou hoje reforça isso o tempo todo com fake news. Está aí o ódio. Tudo é comunista, tudo é comunista. Gente, até o Biden, eles falaram que é comunista, gente. É muito. O difícil é a gente aguentar tanta estupidez, mas assim, até se os caras, o próprio Trump falando que o Biden é comunista. Aí, a física quântica é comunista. Tudo que tem um pouco de conhecimento é comunista. Os professores são comunistas. Todo mundo é comunista. Todo mundo que pensa um pouquinho é comunista. Então, isso estava lá, naquele momento, né? Então, a classe média ela vai ser amedrontada. Você vai criar, então, um inimigo para a classe média e falar, viu, vocês têm que entrar na nossa e a gente tem que exterminar esses caras que estão aqui, né, atrapalhando e ameaçando a vida de vocês. Nesse filme, Good German, já vou, Vinícius, responder aí, esse filme, Good German, ele fala justamente de dois professores, que são amigos, classe média, né? O professor é classe média e é muita. Professor é classe média, né? A elite intelectual de qualquer país capitalista, né, do mundo, ela é classe média. Né? Os muito ricos não precisam estudar, porque tem empresa, tem muito de grana, etc., não precisam nem trabalhar. Né? E os pobres não têm acesso ao trabalho. A não ser quando você pega estados, então, onde você não tem acesso ao estudo. Né? A não ser que você pegue estados que são sociais-democráticos, ou estados sociais, onde tem saúde pública, educação pública, etc., onde então você tem uma elite intelectual que vai pertencer, né, esses estados geralmente se criam uma grande, né, classe trabalhadora, a classe média ela é trabalhadora, como o Vinícius diz, né? Uma grande classe trabalhadora que tem acesso à educação, à formação, etc., e que se torna a elite intelectual desse país. Mas voltando na Alemanha nazista, esses dois professores de classe média, né, são colegas na universidade e um é judeu e o outro é protestante. Os dois alemães. E muito amigos. Só que começa a ascensão, o filme começa lá com a ascensão do nazismo, logo no início, né, começa então já um discurso antissemita, um discurso contra os comunistas, contra os judeus, etc. E aí esse professor ficou preocupado, o judeu fica preocupado e fala com o amigo protestante. Falou, olha, o negócio está ficando ruim para mim. Né? Aí o amigo protestante vira para ele e fala, olha, não se preocupe, porque isso vai passar. Né? Isso é só um governo, gente. Daqui a pouco tem eleições de novo, né? Esse governo sai, aí a gente volta à normalidade, né? Calma. Só que as coisas vão piorando. Né? Vou imaginar que de 1933, da ascensão de Hitler, até a Noite dos Cristais, em 1937, né? Aí são 4 para 5 anos, que é quando, então, a violência desaba a Noite dos Cristais. E em 1939 começa a guerra. Então, não é de uma hora para outra que o nazismo, o fascismo mostra as suas todas garras. Ele vai mostrando devagarzinho, ele vai tomando conta das instituições devagarzinho, toma conta da polícia, toma conta do exército, toma conta do serviço secreto, toma conta da burocracia do Estado, ele vai tomando conta, ele vai mostrando suas garras devagarzinho. Né? São 4 anos para a explosão de violência. E aí o amigo judeu falando o tempo todo para o protestante, falou, olha, tá um horror. E o amigo protestante, para garantir, porque o amigo protestante, classe média também, ele tem uma casa boa, uma casa muito boa, né? No filme mostra lá, uma casa
4 quartos, etc. Ele tem 3 filhos, ele tem uma esposa, né? Ele tem uma vida tranquila, ele come bem, se alimenta bem, toma um bom vinho, né? Ele tem um bom automóvel, né? E aí, então, para não perder essas coisas boas que ele tem, né, ele tem o que conservar. Olha aí a diferença da classe média para a classe... Vamos aos poucos explicando isso, Vinícius, já chego lá. Então ele tem o que preservar, o que conservar. Ele tem alguma razão para ser alguma coisa conservadora. Ele não está igual à classe operária, ou os empregados, ou o lumpen, né, que não tem nada, tem um péssimo emprego, né, vive de aluguel, ou tem muitas dificuldades para viver, não tem acesso a muitos bens de consumo, etc. Essa classe média já tem. Ou seja, o primeiro elemento, Vinícius, para você começar a responder essa pergunta que você faz aí, né, mesmo fazendo parte, né, do mesmo barco que os pobres, por que a classe média se confunde como se fosse da superestrutura? Primeiro é justamente isso. Para a classe média vai ser dado mais, para que ela seja conservadora, para que ela tenha algo a conservar. Né? Então você começa uma divisão na classe trabalhadora, porque a classe média é a classe trabalhadora. Né? A classe média, o trabalho, ele precisa do seu trabalho. Já o empresariado, né, o capital, ele não precisa trabalhar mais. Ele tem muitas empresas, tem os CEOs, tem muitos empregados, tem muitas propriedades, aluguéis, lucros, juros, etc. Ele não precisa trabalhar. Né? A classe média precisa trabalhar. Só que a classe média, ela tem, e aí é um elemento psicológico fundamental da classe média, em qualquer lugar do mundo que ela exista, né, é de que ela, como ela se diferencia, né, são trabalhadores, precisam do seu trabalho, né, como nós, professores. Eu preciso do meu trabalho, eu não sou capitalista, eu não sou dono de uma universidade. Né? Eu trabalho para uma universidade. Então, eu preciso do meu emprego. Eu preciso do meu trabalho. Se eu perco o meu emprego, o meu trabalho, né, meu nível de vida desaba. Ou seja, a classe média é aquela classe que precisa do trabalho. Se perde o trabalho, né, em alguns meses ela pode virar lumpen. Ela pode estar no meio da rua pedindo esmola. Né? Isso acontece e tem acontecido. Né? Então, a classe média, só que a classe média, quando ela olha para baixo, assim, ela vê o trabalhador, ela tem pavor, porque ela não quer voltar a ser aquilo. Ou se ela nunca foi, ela não quer ser aquilo. Ou seja, trabalhar em condições péssimas de trabalho, né, ficar tantas horas e horas no ônibus, né, ficar tantas horas fazendo um trabalho chato, com um empregador insuportável, com desrespeito, com um gerente sacal, enchendo o saco da vida do sujeito, com discriminação, com salário baixo, salário acabando rápido, etc. Pô, não quer, a classe média não quer. Olha aquilo e fala, não, não quero isso. E a classe média vai mirar lá nos de cima, falou, não, eu quero ali, eu quero aquele carro. A classe média pode até, de repente, adquirir alguns bens que o empresariado, que o capital adquire. Pode comprar um BMW, né? Tá certo? Pode não ser, de repente, o último e o mais caro modelo do BMW. Pode não ser uma Ferrari, mas de repente você compra uma Ferrari usada. A classe média pode comprar uma Ferrari usada. Outro dia eu vi uma reportagem de um pastor, esse fim de semana, né, que comprou uma Ferrari de 600 mil. Isso é uma Ferrari de classe média. Não é uma Ferrari, né, do empresariado. O empresariado, lá na garagem dele, ele tem uma Ferrari, uma Maserati, um Bugatti, né, um Porsche. Né, tem vários, ele escolhe com qual. A Ferrari fica até parada muitas vezes, né, na garagem. Né, tem helicóptero, é outro nível. Mas a classe média, ela mira para aquilo e fala, não, eu já posso bancar aqui de capitalista, né? Eu posso, só que eu preciso do trabalho. Né? Ela tem o pequeno empresário, o microempresário, né, que ele precisa estar lá trabalhando, acompanhando a sua empresa. Ele não tem um CEO que ele contrata pagando 4 milhões de reais por mês para levar à frente a empresa dele. Ele também precisa trabalhar. Né? Então, ele vai ter acesso a esses bens que fazem ele se sentir assim, ele mira no de cima e tem pavor, né, de olhar no de baixo. Está aí por que a classe média se confunde. Né? Isso é gerado, obviamente, propositalmente. Né? Você vai ver cada vez mais, um exemplo muito interessante que eu cito, né, que a gente encontra vários exemplos. Né? Antes, no banco, por exemplo, você tinha um gerente, né, e você tinha as pessoas que trabalhavam ali, no escritório, no caixa, etc, etc. Né? Hoje, todo mundo é gerente.
O que é essa ideia? Assim, você tem um gerente gerente disso, gerente daquilo outro, é que todo mundo, né, tem algum espaço micro para mandar. Todo mundo tem algum espaço micro para ele se sentir um pouco mandando, ou seja, um pouco nos de cima, e não nos de baixo que só obedecem. Então, isso é construído ideologicamente, né? Por isso a classe média se confunde como se fossem da superestrutura. Primeiro porque eles querem, psicologicamente eles desejam, né? O seu padrão de consumo permite adquirir, né, alguma coisinha que o capital tem, né? Mas, obviamente, não chega nem perto. E quando a gente fala do capital, você não está falando de um capital, né? Nem um CEO de uma empresa, não, um cara ganha 1 milhão por mês, 2 milhões por mês, ou 4 milhões por mês. Um CEO de uma empresa, ele não é o capital, né? Ele pode virar até o capital, né? Um banqueiro, etc. Mas ele ainda depende do trabalho dele. Só que como ele tem um acesso a um mega salário, ainda dá para viver, né, sem o salário algum tempo. Mas não dá para viver sem o salário algum tempo, por quê? Porque o padrão de consumo dele também é altíssimo. Então você vai ver que sempre vai faltar algo. Quanto mais ganha, mais consome. E sempre está faltando alguma coisa. Já o capital, não. O capital é aquilo, são os caras que mandam nos caras que se encontram em Davos, né? Então, é isso, né? Então você tem o nazismo vai lidar muito bem. Agora, quem é que sustenta o nazismo? Quem sustenta o nazismo é o capital. Então, é aquela parcela pequenininha, é aquele menos de 1%, né? Você tem o 1% que os caras ganham muito, né? E esses, né, menos de 1%, que são os donos do capital, que nunca trabalharam, que não precisam trabalhar, né? E que seus filhos estão aí em Mônaco. Quando eu fiz eu estava estudando na França, fazendo uma bolsa de doutorado, nas férias eu aluguei um carrinho baratinho e fui com minha esposa e meu filho, isso já tem muitos anos, foi no século passado. Aí eu fui passear de carro, né, pela França fora, e fui até o sul da França e fui em Mônaco. E eu tinha alugado assim, um Fiat, não era nem um Fiat 147 na época, mas era um Fiat 700. Ele era o mais baratinho, assim, carro para alugar. Era, assim, professor de classe média brasileira que vai para a França com bolsa de estudos, então é o carro que deu para alugar, o mais baratinho. Eu saí passeando. Naquela época não tinha um euro, então ainda dava para... enfim, dava para gastar mais, o dinheiro valia um pouquinho mais, né? Com o euro foi ficando cada vez tudo muito mais caro, e agora está absurdo dando o valor que está o euro. Naquela época não tinha o euro, não era o franco ainda. Nossa, tô velho, hein? E aí entrei em Mônaco, e aí eu fiz com aquele Fiat, eu fiz o circuito de Mônaco, né? Na época do Ayrton Senna, gente. Falei, eu vou fazer o circuito de Mônaco aqui. Fiz uma vez, 2 vezes, né? Demorava 4 minutos para fazer o circuito, né? Você passa aquele túnel, etc., que é a cidade, né? Dentro da cidade. Fiz 3 vezes, aí na 4ª vez a polícia me parou. É muito educada, a polícia francesa, né? Mônaco é um principado, né, que tem, teoricamente, soberania, mas é um principado, mas a polícia francesa e tudo, ele está dentro da França, embora não seja, teoricamente, França, né? E ali tem um cassino, funciona o cassino, Mônaco parece muito com Guarapari, mas os prédios, assim, tudo, só que você compra um prédio, o Piquet morava lá, né, você compra um apartamento lá, peso de ouro, é só multimilionário que vive lá. E tem aquele cassino, etc. O policial, muito educado, virou para mim e falou, o senhor, documento, eu mostrei o passaporte, o senhor é brasileiro. Então, eu expliquei, eu estou vindo aqui para passeio, gente, estou de férias e tudo, vim passear, meu filho, mostrar aqui o circuito do Ayrton Senna, etc. O policial muito educado, mas o senhor vai embora hoje, né? Eu falei, não, vou embora daqui a pouquinho. Bom, então, bom passeio, né? Ou seja, imagina, eu era o único Fiat 700, né, em meio a Rolls Royce, a Maserati, Bugatti, Ferraris 1000, etc. Né? Ou seja, ali não é um lugar para mim. Né? Então você está ali em outro, é outra coisa, né? É outro espaço.
Aí eu fui, dei mais uma voltinha, fiquei com medo, parei para conhecer o cassino, né? O restaurante é inacessível do ponto de vista financeiro, não é definitivamente. Aí eu fui, parei numa lanchonete, né? Comi um sanduíche ali e fui embora para conhecer os outros lugares, né? Mas é isso, né? É um outro mundo, é um outro mundo. É outra lógica, né? E outra relação com o mundo, com as coisas, com a vida, com o dinheiro e etc. Então, a classe média, o investimento nazista, né, é na geração do medo. Né, o medo em perder, né, isso que tem. Que para a classe média é muito, né? Nossa casa, nosso bom automóvel, né? Nossas boas viagens de fim de ano, etc. Mas que para o capital aquilo ali é um centavo, né? Ou nem um centavo. Né? Mas você deixa esse povo sentir, né, o que é dirigir aí uma Ferrari usada, né? O policial até deu uma risada, salvou. Naquela época eles gostavam de brasileiro, hoje eles odeiam brasileiro. O Brasil está muito mal na fita, né, no mundo inteiro, né? Não sei por quê, gente. Talvez é porque a gente está queimando o Pantanal inteiro, queimando a Amazônia inteira, destruindo o meio ambiente com um governo de inspiração fascista. Mas naquela época eles gostavam da gente. Então o policial foi muito simpático. Falou, Ayrton Senna. Se ia abastecer assim, falava o Toninho Cerezo, por exemplo, os italianos conheciam, vocês nem conheceram o Falcão, esses caras do futebol, né? Aí eles elogiavam, Brasília, que lindo, assim. E os brasileiros eram muito festejados. Hoje não, hoje o povo torce o nariz pra gente. Mas, mas durou, mas assim, mas óbvio que não vai durar muito. Dei mais uma voltinha só no circuito e fui embora. Bom, Oi, diga, Marcelo. Não, rapidinho. O filme que o senhor fez menção aqui é um em preto e branco? Sim, é preto e branco. Chama O Triunfo da Vontade. Ele foi feito em 1934. É um documentário. Não, eu falo do The Germany... Não, The Good Germany. Esse é colorido. Mas se você achou um preto e branco aí, me passa para eu ver também. Eu achei um preto e branco. Ué, não sei, porque de repente tem filmes que têm refilmagens, né? Eles podem ter feito esse filme em uma época, depois fizeram uma refilmagem depois. Eu vou olhar, se você puder mandar para a gente lá no grupo, que aí eu vejo que se é esse. É muito interessante, ele é muito ilustrativo, né, do uso da classe média, né, contra... E é isso, né? E aí a classe média, como é que ela é envolvida em um projeto que é contra ela mesma. Né? O que a gente está vivendo no Brasil é, aos poucos, uma perda de poder aquisitivo gigantesco da classe média. Né? Os conservadores no poder só vão levar à perda, mas a classe média é aquela mantida ali dentro dessa diferenciação, né, que eu estava explicando ali para o Vinícius. Né? Bom, então... Então, o que a gente tem? Marcelo, quando você falou, você apareceu. Eu acho que para aparecer a imagem, tem que falar, não sei por quê. Então, eu só estou vendo você agora. Os outros só as fotinhos. Né? Bom, então, voltando aqui, você tem isso tudo, que nós mencionamos, deságua na Segunda Guerra Mundial. E aí vem o que a gente mencionou também na aula passada em relação à pós-Segunda Guerra Mundial. Olha, termina a Segunda Guerra Mundial, você tem aí então dois grandes impérios, né? É um mundo bipolar. De um lado, o Império Norte-Americano, que substitui o grande Império Inglês do século XIX, né, que foi abalado, a Inglaterra foi bombardeada, a Inglaterra está se reconstruindo no pós-Segunda Guerra Mundial, com problemas econômicos. Os Estados Unidos, então, os Estados Unidos, o segredo norte-americano. Primeiro, os Estados Unidos, ele teve o seu território bombardeado, mas aonde? No Havaí, só. Né? A proteção, os Estados Unidos, ele está muito protegido. Você imagina ali, o teatro de guerra central, né, foi ali, Europa, né, e África e Ásia. Ali que a coisa pegou para valer. Não veio aqui para a América, né, que a gente está distante, tem o oceano
Pacífico de um lado, nos separando da Ásia, e tem o Oceano Atlântico nos separando da Europa, né? E lembrando que isso se a Terra não for plana, porque se a Terra for plana, aí então toda a história da Segunda Guerra Mundial ela é mentira. Mas aí então, os navios japoneses é muito tosco, gente, o que a gente está vivendo. Que loucura. Você imagina só, vou pegar a Segunda Guerra Mundial. Você imagina que os japoneses atacaram a China, né, por aqui, né, e atacaram os Estados Unidos por aqui. Se a Terra é plana, tem 2 Japões. Ah, meu Deus do céu. Se não fosse uma tragédia, seria engraçado, né, gente? Então, pois é, gente, o povo tá louco, mas é uma loucura provocada. É uma loucura provocada. Isso é de propósito. O mais assustador é isso. Isso é provocado pelos algoritmos, né, pelo ódio, pelo... A água vaza. Ah, mas você viu, Mayla? Tem agora os caras. A água não vaza porque na borda tem as geleiras. É um disco, na borda tem as geleiras. Bom, então, o território norte-americano ele é atacado. O território norte-americano ele é atacado só no Havaí. E você pega o mapa, gente, o Havaí está no meio do Pacífico. Está muito longe da costa dos Estados Unidos e longe também, né, do Japão, da China, né, mas tá ali no meio do Pacífico. Mais para o Japão do que para os Estados Unidos. Então, o que acontece? Ali, aquele ataque, né, é o pretexto, então, para o governo Roosevelt, com a aprovação do Congresso norte-americano, o que é necessário, né, entra na guerra a favor dos ingleses, né, a favor dos aliados, porque os Estados Unidos estava dividido naquela época. Lembra que eu já mencionei que existia parte da indústria norte-americana, principalmente a indústria automobilística em Detroit, a General Motors e a Ford, né, tinha interesses e tinha investimentos na Alemanha nazista. Então, a Ford, a General Motors, né, elas não queriam, e os seus deputados, né, os que foram eleitos com o patrocínio deles, não queriam que os Estados Unidos entrassem na guerra do lado dos aliados, né, para não prejudicar os interesses de investimentos na Alemanha nazista. Por outro lado, você tinha, né, uma parte, né, dos liberais, do capital judeu, né, em Manhattan, Califórnia, né, da indústria de cinema, da indústria cinematográfica, etc., que pressionava o governo norte-americano e o Congresso norte-americano para entrar na guerra ao lado dos aliados, né, contra os nazistas. E ali, então, Pearl Harbor é o pretexto. Existem especulações, histórias, etc., de que as Forças Armadas já tinham... Oi, Carolina, mais uma pessoa apareceu. As Forças Armadas já tinham decifrado o código dos japoneses, né, sabiam que ia ter o ataque, mas a informação não chega a tempo, e aí tem especulações do porquê que a informação não chega a tempo, etc., que havia interesse que acontecesse aquele bombardeio para que os Estados Unidos entrassem finalmente na guerra, em 41, etc. Bom, mas... o que acontece, então? Termina a Segunda Guerra Mundial e você tem esse mundo dividido, né? O esforço de guerra soviético é gigantesco, né? Como eu já mencionei, são mais de 20 milhões de soviéticos mortos na Segunda Guerra Mundial. E o Exército Vermelho é o responsável pela destruição do exército nazista, né? E pela recuperação de todo o leste da Europa. Né? Então está ali Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Bulgária, Alemanha. Né? O Exército Vermelho, inclusive, chega primeiro em Berlim e fica lá, né, toma Berlim, né, e espera o exército inglês, o exército norte-americano, né, chegar a Berlim. Então, se vocês depois pegarem o mapa, né, você tem as áreas de influência, né, soviética, que vai então à expansão do sistema econômico, né, e do sistema político pró-soviético para todo o leste europeu, criando o que se chama ali o que o Churchill chamou de cortina de ferro. O que era? Né? Nós já mencionamos isso.
perto do território russo, você tinha uma linha de estados que integravam o Império Russo, né? Ucrânia, Bielorrússia, Tadiquistão, Uzbequistão, Azerbaijão, Turcomenistão, Armênia, Quirguízia, inclusive 2 estados que estão entrando em guerra agora, não sei se vocês têm acompanhado, que é a Armênia, que é a ex-República Soviética, entrando em guerra com a Azerbaijão, ex-República Soviética também. Tudo ali na beirada da Rússia, né? A coisa está pegando fogo. E o Azerbaijão, com o apoio dos turcos, contra os armênios que têm armas russas. Né? E o Azerbaijão também tem armas russas. Mas então você tinha essa área ali dos estados que integravam a União Soviética, as 15 repúblicas, e depois você tem mais uma área que entra para a Europa Oriental, né, que é justamente Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Bulgária, etc., que são estados que são liberados do jugo nazi-fascista pelo Exército Vermelho e que adotam, então, né, sistemas ou variações do sistema econômico socialista e em regimes que apoiam a área de influência de Moscou e da União Soviética. E, do outro lado, os Estados Unidos, à medida que o exército norte-americano, né, inglês, vai liberando o oeste da Europa, né, a Europa Ocidental, França, a Inglaterra não chegou a ser ocupada, mas a Itália, né, a própria Alemanha, né, então, à medida Bélgica, Holanda, Luxemburgo, à medida que vai liberando esses estados, o poder vai ser entregue na mão de aliados dos Estados Unidos. Né, e aí, então, é só relembrando aquilo que a gente comentou. Gente, você tem, então, agora, a partir do pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo dividido em 2 grandes esferas. Tem 2 grandes projetos econômicos e políticos. Um projeto econômico capitalista, que é expansionista, então ele se pretende um projeto global e se tornou um projeto global, né? E do outro lado o projeto econômico socialista, que também é expansionista, né? E que se pretende um projeto econômico global. E naquela época, até o fim da União Soviética, em 1989, né, estava páreo a páreo. Né? Vamos lembrar que na década de 70 há uma expansão muito grande, é muito interessante, existem documentos norte-americanos revelados por historiadores, etc., que existia o temor do socialismo tomar conta do planeta, porque a expansão era muito grande. Inclusive chegaram guerras aqui na América Central, Nicarágua, El Salvador, Guatemala, Honduras, né, além de Cuba já em 59, a China em 49, né, nas ex-colônias africanas, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, socialistas também. Então você tem uma expansão grande, né, do socialismo, que vai, então, marcando esse mundo bipolar, é a chamada Guerra Fria, onde, então, né, União Soviética e Estados Unidos travavam guerras no território dos outros. Né? Muito bonito isso, quer dizer, horroroso isso, né? Muita maldade. A Guerra da Coreia é uma guerra entre União Soviética e Estados Unidos no território dos coreanos. A Guerra do Vietnã é uma guerra entre União Soviética, Estados Unidos e China no território dos vietnamitas. Camboja, Laos, e assim vai. Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, a América Central toda, etc, etc. Então, obviamente, gente, aqui eu fiz uma generalização, mas se estudar caso a caso, a gente vai ver que cada caso, cada situação em cada país desse do mundo, nesse período do pós-guerra até recentemente, né, tem uma história diferente, né? Então, e lembrando outra coisa, a gente falou, você tem esses 2 grandes sistemas econômicos, né, o capitalismo, com as suas variações, o capitalismo conservador, o capitalismo social, o capitalismo liberal, e as variações também no mundo socialista, na economia socialista, e não só as variações dos sistemas econômicos, né? Você tem sistemas híbridos, né, que é o capitalismo social, onde então você tem muitos dos princípios do socialismo convivendo com alguns do capitalismo, que é a Suécia, a Noruega, a Finlândia, a Dinamarca, que são estados sociais-democratas. Né? Então você tem esses 2 grandes grupos e tem uma área de comunicação entre eles, né? Então, que são esses modelos híbridos, que é a social-democracia, que a gente já discutiu bastante, onde você tem um Estado social, né, saúde pública, educação pública, previdência social, né, que são princípios que vêm da defesa dos socialistas, né, do movimento operário, etc., convivendo com a livre iniciativa, a livre concorrência, mas dentro de uma economia regulamentada pelo Estado.
Então, esses modelos, né, da Escandinávia e norte da Europa são modelos com forte presença estatal, forte presença também empresarial, mas com setores que estão na mão do Estado, que são setores que geram bem-estar social e que vêm da defesa dos socialistas, que é a ideia da saúde pública universal, da educação pública universal, de programas de moradia, né, universal, de previdência social para todo mundo, etc., convivendo com a propriedade privada dos meios de produção regulamentada pelo Estado. Então, você tem esse modelo híbrido, que nós chamamos de capitalismo social, né, com a forte presença do Estado, dirigindo a economia, né, ao lado do empresariado e dos trabalhadores. Então, você tem um modelo híbrido aqui. Né? Esse modelo híbrido, ele vai se colocar no pós-Segunda Guerra Mundial do lado norte-americano. Tá? Então, uma coisa são os modelos, né, as ditaduras que os Estados Unidos exportam para a gente aqui, para o Brasil, para a Argentina, para o Uruguai, né, para o Chile, etc. São ditaduras de direita, né, violentas, com desigualdade, miséria, etc., que é a nossa história que a gente sabe aqui. Outras ditaduras que os Estados Unidos exportam para a África e para a Ásia. Né? Outra coisa também são as ditaduras que surgiram, muitas delas exportadas pela União Soviética para a África e para a Ásia. Tá? Então, nos dois sistemas econômicos e nas duas grandes áreas, né, você tem ditaduras, tem democracias, que seria, então, no caso da Europa. Então, na Europa Oriental, você tem as chamadas democracias populares, né? E na Europa Ocidental, você tem as chamadas democracias sociais. Né? Então, na Europa Ocidental, o capitalismo social, França, Alemanha, né? Europa Oriental, economias socialistas com democracias populares. Depois a gente pode discutir, né, e um pouco mais isso profundamente. Então, as duas grandes áreas, né, e ali, na Europa, era o grande confronto. E nesse grande confronto da Europa, sai vitorioso, né, a Europa Ocidental. Né, e está passando aí, vale a pena vocês assistirem. Gente, deixa eu ver se eu lembro o nome. Se eu não lembrar, eu vou olhar. Eu comecei a assistir um seriado, que é um documentário alemão, que está gerando assim, o maior frenesi na Alemanha. Porque é um documentário que mostra a unificação da Alemanha. Mas é com imagens, filmes, personagens, entrevistas, inclusive, dos personagens que estavam ali na época atuando na unificação da Alemanha. A Alemanha, né, ela está ali, a Europa Central, né? A Alemanha, metade da Alemanha era socialista e metade da Alemanha era capitalista. A Alemanha Ocidental estava ocupada por norte-americanos, franceses e ingleses, com os exércitos deles, até recentemente. O exército norte-americano ainda está na Alemanha Ocidental. E a Alemanha Oriental estava ocupada pelo exército soviético. A Alemanha Oriental adota o sistema econômico socialista e um regime político socialista. A Alemanha Ocidental adota um sistema econômico capitalista, mas social capitalista, capitalismo social. Então, você tem a garantia ali na Constituição da Alemanha de saúde pública, educação pública, etc. Então, não é liberal, né, mas é um social-liberal, vamos dizer assim, né, na Alemanha. E quando isso, o documentário mostra isso muito bem, né, quando desmorona o bloco oriental, ou seja, o Pacto de Varsóvia, com apoio da União Soviética, e acaba a União Soviética, vai desabando todo o mundo socialista. Aqueles estados que eram mantidos na linha de influência de Moscou. Né? Então, acaba a União Soviética, isso em 1989, 90, né? Acaba e vai, então, aos poucos, como se fosse um dominó. Eu vivi essa época, acompanhei esse negócio de perto, estive na Alemanha Oriental, na Alemanha Ocidental, estive na Tchecoslováquia, né, esse momento posterior. E aí, o documentário vai mostrar isso. Você vai ter, nesse momento, você começa, então, o desmonte do mundo do socialismo real, né, pró-União Soviética. E aí, então, na Alemanha, o que acontece? Na Alemanha, inicialmente, cai o muro. Então, o muro que separava a Alemanha... Porque Berlim, caiu o muro em Berlim. Berlim, né, está no meio da Alemanha Oriental. Então, Berlim,
que tem o lado capitalista e o lado socialista, está no meio da Alemanha socialista. E a capital da Alemanha capitalista é Bonn, que está mais para o canto aqui no oeste da Alemanha. Tá? Então, a Berlim, simbolicamente, né, era a sede do Terceiro Reich, a capital da Alemanha nazista. Então, ali, os 4 exércitos aliados, né, União Soviética, Estados Unidos, Inglaterra e França, ocupam Berlim. E metade de Berlim era socialista, capital da Alemanha socialista, e metade de Berlim era capitalista. Só que esse Berlim está no meio da Alemanha socialista. Então, eles vão criar, aos poucos, porque eles eram aliados, né? União Soviética, só que são aliados que pouco tempo depois vão ver, olha, não dá mais para continuar sendo aliado, porque tanto capitalismo como socialismo têm projetos globais. Então, o destino é eles se atacarem, né? E eles vão começar a se atacar, e aí vem a Guerra Fria, etc. E Berlim Ocidental, então, né, ele vai ter uma linha de avião, por exemplo, que vai passar pela Berlim Socialista. Olha que atenção, passa pela Alemanha Socialista para descer na Berlim Ocidental, para levar abastecimento de recursos e coisa, porque era uma meia cidade ali incrustada no meio de uma Alemanha socialista, né, uma parte da Alemanha capitalista. E aí, quando cai o muro, né, simbolicamente cai o muro que existia era o muro em Berlim, separando a Berlim Oriental socialista da Berlim Ocidental capitalista. Quando cai o muro, então, em 1989, começa um processo de negociação entre as duas Alemanhas. Só que a Alemanha socialista estava em crise, com a crise do Império Soviético e do mundo socialista. Então, o que vai acontecer na prática é que a Alemanha capitalista vai engolir a Alemanha socialista, vai incorporar a Alemanha socialista. E vai, então, de uma vez, e o documentário mostra isso, vai, então, de repente, acabar com a economia socialista e criar uma economia capitalista na Alemanha Oriental. O que isso significa, gente? Isso significa que milhões de alemães orientais ficaram desempregados. Você imagina só a Universidade de Berlim, que era uma universidade socialista, no curso de economia, eles ensinavam a economia socialista, marxista. Os economistas da Alemanha Oriental eram economistas socialistas. Os economistas da Alemanha Ocidental eram economistas capitalistas. Né? E aí, então, esses economistas todos aqui perderam emprego para os que vêm da Alemanha Ocidental. E aí vai, o direito. O direito na Alemanha socialista é um direito socialista, que é diferente, completamente diferente, do direito da Alemanha capitalista, da Alemanha Ocidental, que é um direito capitalista, propriedade privada, direito comercial, direito empresarial, direito civil, né? Isso tudo que não tem no Estado socialista, propriedade privada, meios de direito empresarial. Então, os caras aqui começaram a perder emprego. Muitos professores renomados, né, doutores, caras assim, estudiosos, começaram a morar no metrô. Começou a perder casa, muitos foram para o alcoolismo, muitos suicidaram, e o documentário mostra isso. Né, como você tem um desmonte da Alemanha Oriental, né, que é incorporada pela Alemanha Ocidental. E aí mostra entrevistas com a população na época. Né, e um outro filme que eu recomendo vocês assistirem, um filme belíssimo, que vocês vão encontrar, inclusive, eu tinha um programa de TV, que era um programa de comentários sobre cinema. Né, era na TV comunitária, esse programa durou mais de 10 anos. Era, como é que chamava, gente? Contraponto Cinema, que eram os comentários, um programa semanal de comentários de filmes, e tinha o Contraponto Política, que era comentários de política. Vocês encontram no meu canal no Facebook, tem tudo lá. Procurem assistir um filme que chama Goodbye Lenin, Adeus Lenin. É imperdível e fala justamente Adeus Lenin. É um bom cenário das duas Alemanhas, né, da Alemanha socialista e da Alemanha capitalista. Né? É um bom cenário, Adeus Lenin, Goodbye Lenin. Né? Procurem, talvez se encontrem no YouTube. É um filme belíssimo, eu já vi esse filme umas 10 vezes. A primeira vez que eu vi esse filme, eu e mais 2 colegas professores, isso já tem
Não, já tem uns 15 anos, esse filme já tem uns 15 anos, por aí, em torno disso. Nós fomos fazer um comentário num cinema aqui em Belo Horizonte. Fui eu, o professor Menelik e o professor Virgílio Matos. Nós, professores, né, nós fomos comentar o filme. Então passou o filme, depois a gente foi fazer um comentário justamente sobre as duas Alemanhas, né, como é que funcionava. Quando terminou o filme, nós estávamos assim, aos prantos. Nós subimos no teatro, assim, não lembro qual cinema que foi algum cinema de BH, muitos cinemas desapareceram, né? Tem um palco, né? Os cinemas antigos tinham um palco, como se fosse teatro, o telão assim atrás, como tinha o patê, vocês não conheceram nada disso. E aí a gente foi fazer o comentário do filme, só que até a gente conseguir parar de chorar, né, foram uns 3, 4 minutos. A plateia lá olhando e a gente aos prantos, né, chorando, né, depois de ver o filme. Filme muito bonito, filme muito lindo. Assistam a Deus Lane, depois a gente comenta aqui, e vocês podem assistir o comentário que eu fiz também. E aí tem, inclusive nesse filme, no meu programa lá, que está na internet, que está no meu canal do Facebook, tem um monte de comentários simpáticos assim para mim, me chamando, seu comunista, filho da puta, idiota, vai a merda, vai isso aqui. Tem aqueles comentários simpáticos assim, né? Tem muito assim. De pessoas, né, que obviamente estão argumentando, né? Falam, olha, isso é argumentação contemporânea, né? Vai a merda, vai isso aqui, vai estudar, seu idiota, burro. Gente, teve um que foi muito interessante. Um comentário no meu canal do YouTube agora, também sobre esse filme, acho que foi sobre esse filme, que falando, não sei se foi sobre esse filme, mas foi agora, tem uns 3 dias, né? As pessoas estão muito interessantes, chegaram assim e falaram, o comunismo é o fim do Estado, hein? Nunca ouvi tanta baboseira. Sou ignorante, não sei o quê. Eu falei, desculpa. Né, gente, as pessoas têm assim um orgulho, né? E como é que sai xingando, né? Não argumenta, discute, mas assim, enfim, é isso mesmo. Mas vocês assistem esse filme que é muito, muito, muito bom e mostra esse retrato aí. E pós-Segunda Guerra Mundial, então, o que vai acontecer? Né? Há alguns, e aí são algumas expressões que eu vou escrever aqui para vocês darem uma pesquisadinha sobre isso. Porque se a gente for ficar explicando ponto por ponto, nós não vamos ter... Vai ser ótimo, né? Porque a gente vai aprofundar nisso, mas a gente tem que entrar ainda, faltam 2 pontos da matéria. Então, o Plano Marshall. Plano Marshall, o que é o Plano Marshall? É um plano, depois vocês façam uma pesquisa em sites sérios, né? Sempre aquela mesma recomendação, sites de universidade, tomem cuidado, tem muita mentira, né? Tem muita gente que inventa fatos, tem um monte de coisa, então tem que ir com cuidado, né? O Plano Marshall, que é um plano de reconstrução da Europa Ocidental feita pelos Estados Unidos, onde então os Estados Unidos transferem bilhões de dólares para a reconstrução. Olha que jogada de mestre, é muito interessante. O mesmo que eles fizeram com o Japão, né? Eles vão reconstruir a Europa Ocidental. É um momento onde a Europa está arrasada, né? Cidades, a Alemanha está destruída, tudo bombardeado, a indústria está bombardeada, a indústria do Japão, a indústria da Alemanha, né? Cidades por toda a Europa, né, estão bombardeadas, etc. Né? Lembrando ainda nisso que, por exemplo, 2 países ali no sul, né, permaneceram com o apoio norte-americano, embora continuassem fascistas, eles não entraram na guerra. Então, eles tiveram o apoio de Hitler, né, mas depois entram para o bloco norte-americano, que é a Espanha fascista, que vai a Espanha fascista até a década de 70, e Portugal fascista salazarista. Salazar, que é o ditador fascista em Portugal, até a Revolução dos Cravos em 74, em Portugal, e o franquismo, né, que é um fascista, o generalíssimo Franco, que vai assumir depois da Guerra Civil Espanhola na década de 1930 e fica no poder até a sua morte na década de 70. Depois vem a Constituição Espanhola de 78 e a Constituição Portuguesa de 76, que redemocratizam esses estados e transformam em estados sociais, de capitalismo social, né, entram para a União Europeia, etc, etc.
Então, o Plano Marshall é um plano de reconstrução da Europa Ocidental, da Inglaterra, da Alemanha, né, que estava totalmente destruída, da Itália, da França. E ele, então, os Estados Unidos aportam muita grana, né, para esses países. Muitos com empréstimo, mas a perder de vista, e outros a fundo perdido. Ou seja, transferência de recursos para a reconstrução. Só que aí, qual é o ganho norte-americano? Ele é sensacional, porque os Estados Unidos não foi bombardeado. Qual é a grande economia industrial do planeta que ficou de fora da destruição? Estados Unidos. Lembra que eu falei lá dos G6? Olha, Japão foi bombardeado. Alemanha, segunda maior economia, foi bombardeado. Inglaterra, terceira maior economia, foi bombardeado. França, foi bombardeado. Né? Itália, foi bombardeado. Das 6 grandes economias, as 5 tiveram sua indústria bombardeada. Só um minutinho, Vinícius, só terminar esse raciocínio, já leio. Tiveram a sua indústria bombardeada. Os Estados Unidos não. Então, quando os Estados Unidos transferem recursos para esses países se reconstruírem, para eles se reconstruírem, eles vão precisar comprar o quê? Maquinário para a sua indústria que foi destruída, né? Comprar máquinas, reconstruir as cidades, reconstruir os prédios, né? Reconstruir as cidades inteiras, reconstruir o parque industrial. De onde que esses países vão comprar? Ora, do único que ficou de pé, Estados Unidos. Então, todo o dinheiro que os Estados Unidos manda para a Europa volta para os Estados Unidos, ativando a economia americana, disparando a economia americana, fazendo da economia americana a maior economia do planeta e criando laços estreitos entre os Estados Unidos e a Europa. Durante muito tempo, a gente via, isso é muito perceptível. Eu tinha alguns amigos professores na Alemanha, que eles comentavam, isso já tem uns 20 anos, mas eles comentavam a grande gratidão que a gente percebia que eles tinham, né, não todos, é óbvio, né, não tem generalização, mas que muita gente tinha, né, com os Estados Unidos que reconstruíram a Alemanha com dinheiro norte-americano, só que esse dinheiro foi para a Alemanha, né, e volta multiplicado, porque tudo que a Alemanha vai usar para reconstruir suas cidades, sua indústria, etc., vai ser comprado dos Estados Unidos. Né? Isso ainda cria esse laço muito forte. A gente vê hoje a OTAN, né? Quem é o grande comando da OTAN? São os Estados Unidos da América. Quem integra a OTAN, que é um pacto militar de defesa? Estados Unidos, Canadá, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? OTAN, Estados Unidos, Canadá e mais os estados da Europa Ocidental. E que recentemente vão entrando também entraram também alguns estados da Europa Oriental, como a Polônia, como a República Tcheca, como a Eslováquia, como a Hungria, como a Bulgária. Isso é muito interessante para os Estados Unidos. E essa liderança surge justamente desse momento de grande liderança norte-americana na reconstrução do mundo capitalista pós-Segunda Guerra Mundial, de um capitalismo social na Europa ocidental. Uma coisa que é muito interessante hoje, por exemplo, é a aposta do Vladimir Putin, né, que quer, obviamente, a presença norte-americana e a presença da OTAN cada vez mais próxima da Rússia é uma ameaça aos interesses russos. Né? A Ucrânia está lá na fronteira, 100 quilômetros de Moscou. Ele não pode permitir isso, como os Estados Unidos não permitiu que tivessem mísseis em Cuba, né? A 100 quilômetros dos Estados Unidos. Né? Então é a mesma coisa, ele não vai permitir isso. E a aposta do Putin parece ser a reeleição do Trump, porque ele sabe que os Estados Unidos, desde o governo Bush, mas principalmente com o Trump, vem perdendo a liderança mundial. Né? É um governo desmoralizado, é um país em desmoralização, em franca decadência, né, cultural, econômica e de decadência de liderança. Né? O Trump é um... isso. Né? Então, se o cara vai reeleito, se eu tenho alguns amigos, professores que estudam relações internacionais, etc., que eu gosto também muito de estudar, né? Eles preferem que o Trump seja reeleito
para que o Império norte-americano desabe de vez. Essa é a aposta do Putin, né? É a aposta da China e da Rússia, né? Que é uma eleição de um sujeito, né, moderado, minimamente inteligente e equilibrado, né, pode salvar o Império norte-americano durante mais tempo. Né? Mas a reeleição do Trump, não. Mas eu prefiro, sinceramente, eu não quero que o povo norte-americano continue sofrendo, que aumente o desemprego e que o resto do planeta continue sofrendo com um líder desequilibrado desse. Eu torço para que o Trump perca. Né? Mas eu não acho assim, esse cenário de quanto pior, melhor, não, porque é perigoso. Né? O mundo está perigoso. E a destruição, enfim. Né? Não perguntei antes, para não desviarmos do assunto, professor. Quando vemos essa classe média lutando contra ela mesma, eu fico pensando que alguém produz essa historinha, sim, para a classe média. Seria os super ricos ou a própria classe média patrocinada por eles? Por isso não vem de certos governos. Já está enraizado em nós que, por exemplo, se eu não tivesse essas aulas, nunca perceberia. Vinícius, é exatamente isso. Quem produz isso? Né? Não vê aquele documentário Privacidade Hackeada, lê o livro que eu recomendei e insisto, vocês precisam ler esse livro, né? Porque vocês estão vivendo nesse mundo complexo, a gente precisa ler esse livro e fazer todo mundo que vocês conhecem, todos os amigos, familiares, todo mundo ler esse livro, chama Engenheiros do Caos. Já recomendei mais de uma vez. Né? Engenheiros do Caos, vocês podem ver o documentário Privacidade Hackeada, né? Aquele das redes, né? A Luísa chamou a atenção, muito interessante, eu estava vendo, realmente, né? Você tem razão, Luísa, mas é interessante você ver como é que funciona a lógica do algoritmo, né? Embora a solução ali individualizada, etc., para entender o funcionamento da lógica do algoritmo, né? Como é que o algoritmo entra, né? Descobre, entra naquela... Você tem informações sobre... No caso norte-americano, nas últimas eleições, né, e agora nessas eleições, né, a campanha do Trump tem informações de 200 milhões de norte-americanos. Você tem cerca de 4 mil informações sobre cerca de 200 milhões de norte-americanos, sobre cada eleitor norte-americano. Você tem como entrar dentro da cabeça da pessoa, gerar medo, criar essas historinhas. Então, essas historinhas são construídas, sim, para quem tem poder. Por quem tem poder. Né? E hoje, com o algoritmo, a lógica é se você fornece as informações para a inteligência artificial, né, e fornece o que você pretende com aquelas informações. Olha, eu quero gerar notícia assim, assim, afetar tal grupo social, parará, e a inteligência artificial constrói o algoritmo e te dá o resultado. Né? Então, esse processo que é o processo que está em curso. É justamente isso. E aí, isso vocês vão ver no Coisa das Redes, lá como é que o dilema das redes, é justamente isso que eu coloco. Né? Não, quem financia isso, né? É o grande capital corporativo, os caras que mandam no mundo. Eles mandam no mundo hoje, né? Mandam em Davos, né? E quem trabalha para eles, quem é a classe média, que são aqueles caras que aparecem lá, né? No documentário, indignados, etc., e que muitos trabalharam e muitos ainda trabalham para essas grandes empresas, que trabalham para esses grandes poderes. Né? E que faz, então, com que as pessoas mergulhem justamente nisso. Né? Aí o que é fundamental a gente entender hoje, que essa ação é uma ação que vai requerer 2 grandes espaços de conhecimento. A física quântica, os algoritmos, a inteligência artificial, a física de dados, né, e a ciências a psicologia, né, o comportamento das pessoas. Você junta esses 2, né, e aí você faz das pessoas hoje o que eles querem. Né? Joga para um lado, joga para o outro, destrói o governo, sobe o governo, derruba o governo, baixa o governo, prende o sujeito, solta o sujeito, prende outro sujeito, solta o sujeito, e cria esse mundo artificial. É muito complicado, é muito assustador, porque muitas pessoas, estão perdendo o contato, ou perderam o contato com o real, com a realidade. Né? E isso é algo que pessoas pelo mundo inteiro, o Obama, outro dia, tem uma gravação do Obama falando, olha, não se constrói nenhuma sociedade, não tem como você construir um país, uma nação, né, se a gente perdeu o compartilhamento dos fatos.
Ou seja, hoje as pessoas não compartilham mais os mesmos fatos. Né? Um acredita que a Terra é plana, outro acredita que a Terra é quadrada, outro acredita que a Terra é redonda. Isso é fato, isso não é discussão, isso não é opinião. Né? Então esse é o problema. Quando as pessoas já não compartilham os fatos, acabou a sociedade, acabou a democracia. Né? Se o sujeito... Então, isso é o básico. Né? A gente pode, o que é rico, o que é democrático, a gente compartilha os fatos, só que a gente pode discordar sobre a interpretação dos fatos. A gente pode discordar sobre a solução dos problemas gerados por aqueles fatos. Né? Então, aí, você está no plano da racionalidade. Olha, esses fatos existem. Pum, isso aqui é assim. Né? Agora, como é que a gente vai resolver esse problema? Como é que a gente vai interpretar esses fatos? O que está por trás desse... Então, aí você começa a interpretar os fatos. O problema maior é que os algoritmos hoje levam as pessoas a estarem vivendo em universos artificiais, de mentira. Então, a gente perde o compartilhamento dos mesmos fatos. Por exemplo, um economista liberal e um socialista, né, eles discordavam sobre as soluções das questões da sociedade, das questões da economia e etc. Olha, isso é saudável. Né? O problema é quando os fatos econômicos, a realidade social, econômica, ela é encoberta, ela não é compartilhada, ela é distorcida. Quando os dados são distorcidos, quando os fatos são distorcidos, aí não tem jeito. Entenderam? Isso é a gravidade. É um novo, super sofisticado, né, mecanismo de alienação. Isso aí. Né? Acho que devíamos arrumar um tempo para discutirmos sobre o futuro da classe média. Márcia, podemos discutir. O microfone ficou mudo. Tem uma censura, tem um censor. Pode ser o programa, né? O programa Inteligência Artificial, corta a minha palavra de vez em quando. O problema o futuro da classe. O problema, gente, é que se continuar desse jeito, né, e aí concordo com inúmeros especialistas em Bom, agora, esse inteligência artificial que me censurou de novo é um imbecil. Né? Então, vai... então, o problema é que vai acabar o mundo. Não vai ter mundo para a gente. É essa a questão. Né? Então, esse é o problema. Né? Não é o futuro da classe média, não há futuro para a humanidade se a gente continuar do jeito que está. Ontem, eu lembrei aqui, ontem eu estava na água ali, relaxando e tudo, e estava cheio de cinzas. Né? Vocês viram incêndio viu incêndio em Ouro Preto e incêndio na Serra do Cipó, né? A destruição. Eu lembrei, me veio à cabeça e vi cinzas, e as cinzas estavam aqui na área externa, aqui assim, então, as cinzas estavam no chão, muitas cinzas. E o céu todo cinzento, que ainda está hoje. O céu está cinzento de fumaça, de queimada. Né? Nós queimamos milhões de hectares no Brasil, da Amazônia, Centro-Oeste, e estamos queimando aqui Belo Horizonte, né, Ouro Preto, a Serra do Cipó, etc. É uma pena. E aí, então, quando vieram essas cinzas, eu lembrei, a gente estava falando, eu lembrei que tinha aula hoje, né? Você sabe que muitos alemães que moravam perto de incineradores, né, iam cinzas na casa delas, cinzas de pessoas.
cinzas de pessoas incineradas nos campos de concentração, e tinha incineradores também em cidades alemãs. As pessoas viam essas cinzas que começaram a chegar aqui, de repente eu comecei a pensar, olha, não sei, são cinzas das árvores queimadas, da vida queimada, de pássaros queimados, de animais queimados, né? E vem essa chuva de cinzas, né? Me lembrou do nazismo, né? De chuva de cinzas de pessoas. Tem um documentário que fala disso, tem um filme que fala disso. Vou pegar, vou procurar para vocês. Professor, acho que foi o que o senhor falou uma vez, que antes valia a máxima contra fatos, não há argumentos. E que hoje vivemos na época de que os argumentos prevalecem sobre os fatos. É justamente isso. E não é nem argumento, gente, porque não tem um argumento. São opiniões e fatos inventados. Não é nem argumento, né? Nem argumento. E aí, por isso eu acho que está tendo essa corrida espacial. Pois é, Vinícius, vamos ter que... Os bilionários vão mudar para... Tem aquele filme, né, como é que chama? Gente, onde eles constroem uma nave que fica em órbita terrestre, né? Onde os milionários ficam ali. Como é que chama? Elísios. Você viu esse filme? É um filme de ficção científica. Elísios, uma coisa assim. Onde os... vão... Bom, então é isso. Elísios, né? Bom, gente, então é isso. Pergunto, nosso tempo já acabou, para variar, passamos do tempo, que coisa boa. Vocês ficam aí, né? E eu pergunto, então, se vocês têm alguma questão, querem falar alguma coisa, querem acrescentar alguma coisa. Peraí. Não tá jóia. Falou. Eu que agradeço, então, a audiência de vocês, a paciência, né? E é isso aí. Continuem estudando, refletindo, sejam mineiros, né? Desconfiem de tudo. E busquem sempre informações em lugares, né, sérios, confiáveis. Tomem muito cuidado com o que vocês leiam, onde leiam, etc. O cuidado que eu também tenho tido muito. Eu procuro sempre ler vários jornais, né, diversos, de vários lugares do mundo, né, e buscar informações sempre em autores, livros de universidades reconhecidas, de universidades importantes, como é a nossa universidade, a PUC Minas, né, busquem sempre se informar em meio a lugares de pesquisa séria, né, enfim, é isso. Grande abraço para todas, tchau, todos. Tchau, tchau. Até amanhã.